Na fronteira entre a Alemanha e a Holanda, escondido atrás de uma cerca de arame farpado e paredes de concreto, existe um bunker subterrâneo que já foi palco de uma das operações cibernéticas mais ousadas da história recente. Esse lugar, que parecia abandonado, tornou-se o centro de comando de um grupo de hackers extremamente perigoso. E tudo começou há alguns anos, quando ninguém imaginava o tamanho do caos que estava por vir. O nome Cyberbunker pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, mas ele esconde uma realidade muito mais assustadora. Originalmente, o Cyberbunker era uma empresa legítima que oferecia serviços de hospedagem web, mas logo suas atividades começaram a levantar suspeitas. Localizado dentro de uma estrutura militar desativada da Guerra Fria, o local tinha todos os recursos necessários para abrigar um verdadeiro exército digital. Com energia própria, acesso restrito e infraestrutura robusta, o bunker se tornou o esconderijo perfeito para um grupo que planejava dominar parte da internet ilegal. A ideia inicial era simples: criar um refúgio seguro onde criminosos digitais pudessem operar sem serem detectados. Mas o que começou como uma operação discreta, logo evoluiu para uma rede internacional de ataques cibernéticos, chantagens e extorsões. Eles prometiam proteção aos clientes mais obscuros da web, mas, na verdade, estavam construindo um império baseado em medo, controle e dados roubados. Conforme os anos passavam, o Cyberbunker ia ganhando notoriedade nos ambientes mais sombrios da internet, e também a atenção das autoridades. Seus fundadores eram jovens, inteligentes e extremamente habilidosos com tecnologia. Alguns sequer tinham completado 20 anos. Porém, essa juventude não os impedia de comandar servidores potentes e orquestrar ataques que paralisariam grandes empresas e até governos. Tudo indicava que eles estavam um passo à frente da lei. Pelo menos até o dia em que a Polícia Federal da Alemanha decidiu investigar de perto. Nesse momento, o Cyberbunker já era conhecido como uma das maiores ameaças virtuais da Europa. E é justamente aí que começa a história mais profunda desse caso, um jogo mortal entre criminosos digitais e agentes paramilitares dispostos a derrubar o bunker de uma vez por todas. Dentro das paredes frias e blindadas do Cyberbunker, uma aliança silenciosa começou a tomar forma, uma conexão entre jovens hackers idealistas e criminosos organizados da Europa Oriental e Rússia. No começo, parecia apenas uma oportunidade de negócio: proteger servidores, oferecer anonimato absoluto e hospedar conteúdo ilegal em troca de grandes somas em dinheiro. Mas logo essa relação evoluiu para algo muito mais complexo e perigoso. Verdadeiras parcerias estratégicas com gangues especializadas em fraudes, sequestros digitais e ataques dudos em massa. Os membros do Cyberbunker começaram a fornecer suporte técnico e infraestrutura para que esses grupos criminosos realizassem operações gigantescas, quase invisíveis às autoridades. Um dos primeiros sinais de que as coisas estavam saindo do controle foi o aumento exponencial de sites ilegais hospedados dentro do bunker. Muitos deles ligados ao tráfico de drogas, pornografia infantil e mercado negro digital. A partir desse momento, o Cyberbunker deixou de ser apenas um centro tecnológico e passou a ser visto como uma espécie de estado soberano da Dark Web. E como qualquer estado com poder, ele precisava de aliados. E os encontrou nos piores lugares possíveis. Grupos russos especializados em lavagem de dinheiro e cibercrime começaram a usar os servidores do bunker como base de suas operações internacionais. Com isso, o Cyberbunker tornou-se peça-chave em esquemas globais de roubo de dados bancários, clonagem de cartões e até chantagens envolvendo executivos de grandes empresas. Essa nova fase trouxe riqueza, mas também chamou atenção. As agências de inteligência europeias começaram a investigar movimentações financeiras suspeitas e comunicações cifradas vindas do bunker. Era difícil seguir o rastro digital deles. Os membros do Cyberbunker usavam criptomoedas, servidores descentralizados e técnicas avançadas de ocultação online. Mesmo assim, pequenas falhas foram surgindo, e os agentes federais alemães começaram a montar um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. Um dos primeiros indícios veio de um informante anônimo que, por medo ou arrependimento, revelou detalhes sobre a infraestrutura física do bunker. Isso abriu caminho para uma investigação mais profunda, que incluiria não só vigilância digital, mas também ações no mundo real.
O Cyberbunker pensava que estava acima da lei, mas não imaginava que já era observado de perto por um dos esquadrões policiais mais preparados da Europa. Poucas pessoas sabem, mas a internet que conhecemos, aquela cheia de redes sociais, vídeos e notícias, representa apenas uma pequena fração do que realmente existe online. Abaixo dessa superfície visível, esconde-se um mundo paralelo, a chamada Dark Web, onde o anonimato é absoluto e as leis são quase inexistentes. Foi exatamente nesse ambiente sombrio que o Cyberbunker encontrou seu espaço perfeito para crescer sem ser incomodado. Enquanto os governos tentavam entender como combater crimes digitais, o bunker se tornava um refúgio seguro para todo tipo de atividade criminosa. Lá dentro, eram hospedados sites ilegais, mercados negros e até plataformas especializadas em chantagem digital. A Dark Web, por sua própria natureza, é extremamente difícil de rastrear. E o Cyberbunker explorou isso ao máximo. Usando criptomoedas como moeda única e comunicações codificadas, eles construíram uma economia paralela baseada no medo e na impunidade. Clientes do mundo todo começaram a pagar por proteção, achando que estariam seguros dentro da infraestrutura do bunker. Mas, na verdade, quem estava ali não era protegido, era apenas parte de um esquema maior, orquestrado por jovens que acreditavam que ninguém poderia detê-los. Dentro do Cyberbunker, havia servidores tão potentes que podiam suportar ataques gigantescos, capazes de derrubar sites inteiros por dias. Alguns dos maiores ataques cibernéticos da história tiveram origem ali, e poucos imaginavam que vinham de um único local, escondido sob metros de concreto. Com cada novo ataque, o grupo ganhava mais poder e mais inimigos. As autoridades europeias começaram a ver o Cyberbunker não só como um problema técnico, mas como uma ameaça real à segurança nacional. Era preciso agir rápido, antes que o bunker se tornasse impenetrável de vez. E assim, uma operação silenciosa começou a ser montada, e envolveria centenas de agentes, meses de investigação e um cerco sem precedentes. Em março de 2013, algo inesperado aconteceu, e colocou o Cyberbunker no centro de um dos maiores ataques cibernéticos da história. Um site internacional de jogos online foi atingido por uma avalanche de tráfego malicioso, tão grande que chegou a derrubar seus servidores por dias. Era um ataque DDoS em larga escala, um tipo de operação capaz de sobrecarregar sistemas e deixar plataformas inteiras offline. Mas aquilo não era apenas um ataque aleatório. Era uma demonstração de poder. E também um aviso. Os responsáveis pelo ataque exigiram um pagamento em criptomoeda para parar, e ameaçaram fazer muito pior se não fossem atendidos. Rapidamente, outras empresas começaram a ser atacadas da mesma forma. Grandes portais de notícias, bancos e até instituições governamentais sentiram o impacto. O caos digital estava se espalhando, e ninguém sabia de onde vinha a origem real desses ataques. A suspeita das autoridades recaiu sobre o Cyberbunker. Afinal, poucos tinham a infraestrutura necessária para orquestrar algo dessa magnitude. Dentro do bunker, os jovens hackers viam aquilo como uma vitória. Estavam conseguindo abalar gigantes com apenas alguns cliques. Mas fora dele, o mundo já começava a reagir. Empresas contrataram especialistas em segurança digital. Governos aumentaram a vigilância cibernética. E, mais importante, os agentes federais alemães aceleraram as investigações, agora com apoio internacional. Cada linha de código, cada IP rastreado, cada transação em Bitcoin passou a ser analisada com lupa. O Cyberbunker achava que tinha controle absoluto, mas não percebia que suas ações estavam deixando rastros. Pequenas falhas técnicas começaram a surgir, e foram suficientes para que os investigadores começassem a identificar padrões. O cerco estava se fechando, e em breve, o bunker deixaria de ser um refúgio seguro para se tornar o alvo número 1 das forças de segurança europeias. O ataque de março de 2013 foi o estupim, e as autoridades europeias entenderam que era hora de agir com força total. A partir daquele momento, uma operação conjunta começou a ser montada, envolvendo agentes da Alemanha, Holanda, Bélgica e até especialistas internacionais em cibersegurança. O objetivo era claro:
desmontar por completo a infraestrutura do ciberbunker e prender todos os envolvidos antes que eles tivessem tempo de reagir. Mas isso não seria fácil. O bunker era protegido por paredes de concreto de mais de 2 metros de espessura, localizado em uma estrutura militar subterrânea quase impossível de invadir. Além disso, os hackers tinham sistemas avançados de segurança digital e um conhecimento técnico que os deixava sempre um passo à frente dos investigadores. Mesmo assim, os agentes federais alemães começaram a reunir informações, e logo perceberam que a chave para derrubar o ciberbunker estava fora dele. Muitas das comunicações entre os membros eram feitas por canais cifrados, mas pequenas falhas foram surgindo, conversas mal protegidas, transações mal disfarçadas, conexões mal configuradas. Cada detalhe contava. E os investigadores sabiam que qualquer erro dos criminosos poderia levar ao colapso total da operação. Enquanto isso, dentro do bunker, os jovens hackers se sentiam intocáveis. Tinham dinheiro, poder e um exército digital às suas ordens. Mas fora das paredes blindadas, a polícia já traçava o plano final. Uma batida surpresa, com centenas de agentes armados e equipamentos de alta tecnologia. Era uma operação sem precedentes, algo entre uma missão de guerra digital e uma invasão real no mundo físico. Os agentes sabiam que, se tentassem alertar o grupo, eles simplesmente apagariam tudo e sumiriam da internet. Por isso, a única opção era agir rápido, silenciosamente e com precisão cirúrgica. Com os mandados prontos e as equipes posicionadas, faltava apenas uma coisa: a data oficial para dar início ao fim do ciberbunker. E quando essa data chegasse, nada seria como antes. A data foi marcada. O momento de agir estava próximo. Centenas de agentes da Polícia Paramilitar Federal da Alemanha começaram a se posicionar em segredo, espalhados por toda a região próxima à fronteira com a Holanda. O alvo era claro: o bunker subterrâneo que abrigava o ciberbunker, um dos maiores centros de cibercriminalidade já descobertos na Europa. A operação envolvia mais do que força bruta. Era uma combinação precisa entre inteligência digital e ação física. Enquanto os agentes se preparavam para invadir o local, especialistas em informática trabalhavam para garantir que nenhum dado fosse apagado no último minuto. Um ataque surpresa às redes internas do bunker foi programado para acontecer simultaneamente com a entrada das equipes no prédio. O objetivo não era apenas prender os responsáveis, mas também coletar provas suficientes para condená-los por anos. Dentro do bunker, nada indicava que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Os hackers continuavam em suas estações, monitorando os servidores, respondendo a mensagens cifradas e planejando novos ataques. Eles acreditavam que estavam protegidos pelas paredes de concreto, pelo isolamento geográfico e pela complexidade de seus sistemas digitais. Mas estavam enganados. As autoridades já sabiam exatamente onde procurar e o que encontrar. Na madrugada combinada, o céu ainda escuro cobria os movimentos rápidos e silenciosos das equipes especiais. Caminhões blindados avançavam lentamente, enquanto drones sobrevoavam a área para garantir que ninguém escapasse sem ser notado. O plano era perfeito. A única variável era como os ocupantes do bunker reagiriam quando percebessem que a polícia estava ali. Com as armas prontas e os mandados em mãos, os agentes se aproximaram do esconderijo digital mais temido da Europa e deram início ao cerco definitivo. O momento decisivo havia chegado. Sob um céu ainda escuro e silencioso, as equipes de elite da Polícia Federal Alemã se posicionaram diante da entrada principal do bunker. O lugar parecia inacessível, cercado por muros altos, câmeras escondidas e sensores de movimento. Um verdadeiro forte tecnológico no meio do nada. Mas os agentes já sabiam como entrar. As semanas de investigação tinham revelado o layout interno do bunker, os pontos fracos e até os horários em que o acesso era menos monitorado. Com movimentos rápidos e precisos, a equipe técnica desativou os sistemas de segurança eletrônica, enquanto os policiais forçavam a entrada principal com equipamentos especiais. Nenhum alarme soou. Ninguém foi avisado. Era exatamente isso que os agentes esperavam. Assim que a porta pesada cedeu, os primeiros grupos entraram armados e prontos para qualquer reação dos ocupantes.
Lá dentro, o ambiente era surpreendente. Salas iluminadas por telas gigantes, fileiras de servidores zumbindo sem parar e cabos conectando tudo como se fosse um sistema nervoso digital. Alguns dos jovens hackers ainda estavam sentados em suas estações de trabalho, digitando freneticamente, sem entender direito o que estava acontecendo. Quando viram os agentes paramilitares entrando com armas apontadas, o pânico tomou conta. Alguns tentaram desligar computadores ou apagar arquivos, mas já era tarde demais. Os especialistas em informática da polícia assumiram o controle das máquinas em questão de minutos, garantindo que nenhum dado importante fosse perdido. Enquanto isso, os líderes do ciberbunker foram localizados em uma sala mais interna, onde tentavam se comunicar com contatos no exterior, pedindo ajuda urgente. Mas todas as linhas de comunicação já estavam bloqueadas. Eles estavam completamente isolados. Em poucos minutos, todos os envolvidos foram detidos. Não houve tiroteios, não houve resistência armada. Apenas o fim repentino de um império construído na sombra da internet. O ciberbunker, que durante anos pareceu intocável, tinha caído e agora pertencia ao passado. Mas a operação não terminava ali. Havia centenas de servidores para analisar, milhares de dados a serem decifrados e muitas perguntas sem resposta sobre quem realmente financiava aquele esquema. Com o bunker sob controle, os agentes começaram a verdadeira batalha. Resgatar todas as provas antes que fossem destruídas ou escondidas. Cada servidor, cada laptop e até os celulares dos presos foram imediatamente apreendidos e colocados sob supervisão de especialistas em informática forense. Era uma operação delicada. Qualquer erro na coleta de dados poderia invalidar provas fundamentais no futuro julgamento. Os técnicos da polícia usaram equipamentos especiais para garantir que nada fosse alterado ou excluído, nem mesmo os arquivos temporários ou os registros ocultos nas profundezas dos sistemas. Dentro do bunker, havia mais de 400 servidores ativos, cada um com milhares de linhas de código, conversas cifradas e transações ilegais registradas. A quantidade de informações era tão grande que equipes de diferentes países foram acionadas para ajudar na análise. As autoridades descobriram listas de clientes, contratos digitais assinados com criminosos internacionais e até planilhas detalhando ataques já realizados e futuros planejados. Entre os dados encontrados estavam também conversas entre os hackers e grupos de cibercrime da Europa Oriental e da Rússia, revelando uma rede internacional de atividades ilegais. Uma das maiores surpresas foi encontrar um sistema automatizado capaz de lançar ataques duros em larga escala, e que ainda estava ativo no momento da invasão. Isso significava que, enquanto os agentes faziam a batida, servidores em todo o mundo estavam sendo atacados por ordem do próprio ciberbunker. Felizmente, os técnicos conseguiram desativar o sistema antes que causasse mais danos, evitando o colapso de várias plataformas importantes. Além dos equipamentos, os policiais encontraram pilhas de documentos em papel, algo raro em um ambiente digital como aquele. Esses papéis continham anotações sobre senhas, contatos, rotas de fuga e até mapas mentais de como expandir o império criminoso. E, guardado dentro de uma caixa metálica, os agentes encontraram cerca de 100 mil euros em dinheiro vivo, parte dos ganhos obtidos com chantagens e proteção digital. Tudo isso seria usado como evidência nos tribunais, e mostraria ao mundo o verdadeiro tamanho do esquema montado dentro daquele bunker. Com os servidores apreendidos e os dados em mãos, começou o trabalho mais complexo: decifrar tudo o que estava escondido dentro daquela infraestrutura digital. Especialistas em segurança digital de várias nacionalidades foram mobilizados para analisar as centenas de terabytes coletados durante a operação. Cada linha de código, cada mensagem criptografada, cada transação em Bitcoin foi examinada com atenção quase cirúrgica. O que parecia ser apenas um centro de hospedagem ilegal logo revelou ser muito mais: uma verdadeira central de comando para ataques cibernéticos globais. Os investigadores descobriram registros de ataques realizados contra grandes empresas, instituições financeiras e até governos, muitas vezes exigindo pagamentos em troca de parar os danos. Alguns desses ataques já haviam causado prejuízos na casa dos milhões, mas até então ninguém sabia de onde vinham. Dentro dos arquivos encontrados,
Havia também contratos digitais entre o Cyberbunker e grupos criminosos organizados da Europa Oriental e Rússia. Esses acordos mostravam como o bunker funcionava como uma espécie de provedor de serviços para o crime digital, oferecendo proteção, anonimato e até suporte técnico para atividades ilegais. A partir desses documentos, as autoridades começaram a entender o verdadeiro alcance da operação. Não se tratava apenas de alguns jovens hackers isolados, mas sim de uma estrutura criminosa altamente organizada. Além disso, os investigadores encontraram provas de chantagens envolvendo empresários e executivos importantes, com ameaças de vazamento de dados sensíveis caso não fossem pagos valores milionários. Um dos maiores choques veio ao descobrir que parte dos recursos obtidos com essas atividades era usada para financiar outras operações ilegais pelo mundo. Muitas dessas conexões eram feitas por meio de contas falsas e redes offshore. Mas agora, sob análise forense, todos os caminhos levavam ao bunker. Cada novo arquivo descriptografado revelava mais detalhes sobre como esse grupo tinha crescido tanto sem ser detectado por tanto tempo. Mas, mesmo com todas essas revelações, ainda havia uma pergunta crucial pairando no ar. Como um pequeno grupo de jovens conseguiu montar algo tão grande? Essa resposta começaria a surgir com as primeiras entrevistas e depoimentos dos presos, e revelaria histórias surpreendentes sobre motivações, vaidade e sede de poder. Com os dados decodificados e os depoimentos coletados, o perfil dos membros do Cyberbunker começou a se revelar com clareza. Eles eram jovens, alguns ainda adolescentes, com habilidades técnicas impressionantes e pouca noção real das consequências de suas ações. Muitos foram atraídos pelo mundo da programação desde cedo, mas ao invés de seguir carreiras legítimas, optaram por explorar as brechas da lei digital. Para alguns, era apenas diversão, um jogo onde vencer significava derrubar servidores ou roubar informações sigilosas. Para outros, era ambição pura, a chance de ganhar dinheiro rápido e viver à margem da sociedade, sem regras nem limites. Mas, independentemente da motivação inicial, todos acabaram envolvidos em algo muito maior do que imaginavam. O Cyberbunker deixou de ser um experimento tecnológico e se tornou um centro de operações criminosas que afetou milhares de pessoas ao redor do mundo. Os julgamentos começaram meses depois, com acusações que iam desde lavagem de dinheiro até conspiração internacional para danificar infraestruturas digitais. Alguns dos hackers cumpriram penas mais leves, enquanto os líderes do grupo enfrentaram condenações longas e pesadas multas. Mas o caso não terminou ali. As investigações continuaram, revelando como redes semelhantes ao Cyberbunker ainda existiam, e continuavam crescendo nas sombras da internet. O ataque de março de 2013 foi apenas uma amostra do que pode acontecer quando o poder digital é usado sem ética, sem controle e sem responsabilidade. Hoje, especialistas em segurança alertam que casos como esse podem se repetir, e talvez em escalas ainda maiores. Afinal, enquanto houver vulnerabilidades na rede, haverá alguém tentando explorá-las, e muitas vezes, elas estão escondidas em lugares que ninguém imagina. A história do Cyberbunker serve como um alerta. A internet é uma ferramenta incrível, mas também pode se tornar uma arma nas mãos erradas. Se você chegou até aqui, que tal se aprofundar mais nesse tema? Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder conteúdo sobre tecnologia, segurança digital e histórias reais que abalaram a internet. Até a próxima!